Olá, queridos amigos. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 27, um salmo de total confiança em Deus. O salmista nos lembra de que Deus é nossa luz e salvação, a nossa força, e que não há motivo para temer. Em um mundo tão cheio de incertezas, temos um Deus que nos guia e nos fortalece em cada passo. Ele é a nossa luz nas trevas, e nossa segurança nos momentos de angústia. Vamos refletir juntos sobre essa poderosa mensagem de fé e coragem, sabendo que não importa o que enfrentamos, Deus está conosco, nos fortalecendo para vencer todos os desafios. Que este devocional toque seu coração e traga paz e confiança à sua vida. Vamos começar nossa jornada de fé, meditando no Salmo 27 e nos lembrando do quão grande é o nosso Deus. O Senhor é minha luz. O Salmo 27 começa com uma afirmação poderosa: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Essas palavras têm um significado profundo, pois nos lembram que, em meio à escuridão, Deus é a nossa luz. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos perdidos, confusos ou sem direção, essa luz de Deus nos guia, nos orienta e nos ajuda a encontrar o caminho certo. A luz de Deus não é apenas uma iluminação externa, mas uma transformação interior. Quando Deus é a nossa luz, Ele ilumina os cantos mais escuros de nossa alma. Ele revela as áreas da nossa vida que precisam de cura, nos ajuda a enxergar a verdade em situações difíceis e nos proporciona sabedoria para tomar as decisões corretas. Não importa o quanto o caminho possa parecer turvo ou incerto, a presença de Deus como nossa luz nos dá clareza. Em João 8, versículo 12, Jesus também se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso nos mostra que, quando decidimos seguir a Jesus, somos convidados a caminhar à luz dele, afastando-nos das trevas do pecado, da dúvida e da confusão. Ele nos chama para viver em sua luz, e essa luz é a que nos dá a verdadeira vida. O que significa, então, viver com o Senhor como nossa luz? Significa permitir que Ele nos guie em todas as áreas de nossas vidas. É como ter uma bússola divina que aponta para o que é bom, justo e verdadeiro. Em momentos de incerteza, podemos confiar que, com Deus como nossa luz, nunca estaremos sozinhos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em Isaías 60, versículo 1, o Senhor diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa passagem é um convite para nos levantarmos em fé, sabendo que a luz de Deus já chegou até nós. A glória de Deus se manifesta em nossa vida, trazendo esperança e renovação. Na caminhada cristã, também encontramos momentos de escuridão, seja em meio a dificuldades financeiras, problemas de saúde ou crises emocionais. É nesses momentos que precisamos lembrar que a luz de Deus é constante. Ele não nos abandona nas trevas, mas é como uma tocha que nunca se apaga, guiando-nos até a segurança de seu abraço. Nos momentos de angústia, é comum nos questionarmos sobre o que fazer ou para onde ir. A mente pode ser tomada pela confusão e pelo medo do desconhecido. No entanto, a promessa de Deus em Salmo 27 é clara: Ele é nossa luz, e quando Ele nos guia, temos confiança para seguir em frente, sem temor. A luz de Deus traz direção, esperança e um novo entendimento das situações. Deus, como nossa luz, também ilumina nosso caminho em relação aos outros. Ele nos ensina a amar, a perdoar e a caminhar com empatia. A luz de Deus em nós reflete na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, mostrando que somos seus representantes aqui na Terra. Ele nos chama para viver de maneira íntegra, cheia de graça e amor, sendo luz no mundo, assim como Ele é para nós. Senhor, obrigado por ser minha luz em meio às trevas. Quando me sinto perdido, é a Tua luz que me guia. Eu te peço que continue iluminando o meu caminho, me dando clareza nas minhas decisões e me ajudando a seguir Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. A quem temerei? A quem temerei? É a pergunta que o salmista faz após declarar que o Senhor é sua luz e salvação. Essa dúvida retórica nos desafia a refletir sobre os medos que temos em nossas vidas e como a fé em Deus pode nos libertar desses temores. Muitas vezes, somos assombrados por medos que nos paralisam. Medo do futuro, medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo das pessoas, medo de doenças, entre tantos outros. O medo é uma emoção natural, mas quando ele toma conta de nossa vida, ele pode nos impedir de viver com confiança e coragem. No entanto, quando reconhecemos Deus como nossa luz e nossa salvação, esses medos começam a perder o poder sobre nós. A frase "a quem temerei" é uma afirmação de confiança. Quando temos Deus como nossa fonte de segurança, sabemos que nada neste mundo pode nos destruir. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, Paulo nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Deus nos capacita com um espírito de coragem e força, não para que enfrentemos o medo com nossas próprias forças, mas para que confiemos na sua presença e no seu poder. Medos vêm de uma sensação de vulnerabilidade, de não saber o que o futuro nos reserva. Quando somos confrontados com essas incertezas, a tendência é nos fecharmos, nos afastarmos ou até mesmo desistirmos de algo. Contudo, ao reconhecer que Deus está conosco, podemos viver de forma diferente. Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro em tempos de medo. Quando olhamos para Ele, podemos dizer com confiança: a quem temerei? No entanto, vencer o medo não significa que ele desaparecerá por completo. O medo ainda estará presente em várias situações da vida, mas a diferença é que, com Deus ao nosso lado, ele não terá mais domínio sobre nós. Em Romanos 8:31, lemos: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta não é apenas uma forma de lembrar que Deus está conosco, mas é um chamado para que nos levantemos em fé, desafiando os medos que tentam nos dominar. A confiança em Deus nos dá segurança para avançarmos, mesmo quando os obstáculos parecem grandes. Isso é especialmente relevante quando nos deparamos com situações que nos geram insegurança, como desafios profissionais, dificuldades financeiras ou questões pessoais. Não precisamos andar pela vida com medo, porque Deus é a nossa força e a nossa coragem. Em momentos de grande incerteza, somos chamados a olhar para Deus, que é imutável e fiel. Ele nos lembra, em seu amor e sua palavra, que não estamos sozinhos e que ele já venceu o mundo. O medo, por mais real que seja, não tem a última palavra, porque Deus é maior do que qualquer medo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e, em sua presença, encontramos a paz que excede todo entendimento. Os medos que enfrentamos na vida não devem ser ignorados ou minimizados. Eles são reais, mas a solução para esses medos está em confiar em Deus. Ao olharmos para Ele, podemos dizer com confiança: de quem me recearei? Ele é nossa rocha, nosso refúgio e nossa fortaleza. Senhor, venho diante de Ti para entregar todos os meus medos. Sei que, em Ti, não preciso temer nada. Me fortaleça, Senhor, para que eu possa enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança em Teu poder. Eu Te entrego minhas ansiedades e receios, confiando que Tu és maior do que qualquer medo. Em nome de Jesus, amém. O Senhor é a força da minha vida. No Salmo 27, o salmista continua sua meditação com uma poderosa declaração: o Senhor é a força da minha vida. Ao afirmar que Deus é a força da nossa vida, ele nos convida a refletir sobre o poder de Deus para nos sustentar, nos fortalecer e nos capacitar a enfrentar qualquer desafio. Deus como fonte de força. A vida pode ser difícil e, muitas vezes, nos sentimos fracos e impotentes diante das adversidades. A luta contra a tristeza, a perda, as dificuldades financeiras, as doenças e os desafios familiares pode nos deixar sobrecarregados e sem forças para continuar. Nesses momentos, é importante lembrar que, quando reconhecemos que Deus é a força da nossa vida, estamos nos conectando a uma fonte de poder infinita e imutável. Em Filipenses 4 versículo 13, Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa afirmação destaca que nossa capacidade de enfrentar as dificuldades não vem de nossas próprias forças, mas da força que Deus nos dá. Quando reconhecemos que Ele é a nossa força, podemos descansar sabendo que, não importa o quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, Ele nos capacita a superá-los. Deus nos fortalece de diversas maneiras. Primeiramente, Ele nos fortalece espiritualmente. Em momentos de fraqueza, Deus nos dá a força interior necessária para suportar as dificuldades da vida. Quando oramos e lemos Sua palavra, somos alimentados espiritualmente e renovados. Isso nos ajuda a manter a fé, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Além disso, Deus nos fortalece emocionalmente. Muitos de nós enfrentamos momentos de angústia e desespero. Nessas horas, é fácil sucumbir ao medo, à ansiedade e ao desânimo. No entanto, quando buscamos a presença de Deus, Ele nos dá paz. Ele nos ajuda a olhar além das dificuldades momentâneas e nos lembra que Ele tem um plano maior para nossas vidas. A confiança em Deus nos dá a serenidade para enfrentar as tempestades da vida com o coração tranquilo. Deus também nos fortalece fisicamente. Embora a Bíblia não nos prometa que estaremos isentos de dificuldades, ela nos garante que, mesmo em meio a elas, Ele estará conosco, sustentando-nos. Em 2 Coríntios 12 versículo 9, Paulo fala sobre a graça de Deus que nos fortalece em nossa fraqueza, dizendo: mas Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra nos ensina que, ao reconhecermos nossa fragilidade,
Deus pode manifestar seu poder e nos dar a força necessária para continuar. Quando Deus é a nossa força, Ele também transforma nossos relacionamentos. Quando nos sentimos fracos em nossos relacionamentos, seja com cônjuges, filhos, amigos ou colegas de trabalho, é Deus quem nos capacita a perdoar, amar e ser pacientes. Sua força em nós nos ajuda a não desistir das pessoas, a ser mais compassivos e a agir com sabedoria. Em Efésios 3 versículo 16, Paulo ora para que Deus nos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Essa oração nos mostra que, à medida que permitimos que Deus nos fortaleça interiormente, somos capacitados a viver relacionamentos mais saudáveis, cheios de graça e amor. O salmista afirma que Deus é a força de sua vida, e essa força se torna nossa fortaleza. Em momentos de adversidade, podemos correr para Deus como nossa rocha inabalável. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus é a nossa segurança, o nosso abrigo seguro. Ele é a fortaleza que nos protege dos ataques do inimigo e das dificuldades da vida. Em Salmo 46 versículo 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa promessa nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está conosco, nos sustentando e nos dando a força para enfrentar qualquer situação. Ele não apenas nos fortalece, mas também nos protege e nos oferece um lugar seguro para repousar. A força de Deus nos capacita a viver com confiança. Quando reconhecemos Deus como a força da nossa vida, estamos colocando nossa confiança em sua capacidade de nos sustentar e nos capacitar. Não precisamos enfrentar as dificuldades da vida sozinhos, pois Deus está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a viver de maneira vitoriosa. Senhor, obrigado por ser a nossa força. Quando nos sentimos fracos e desanimados, lembramos que em Ti encontramos o poder e a capacidade para continuar. Nos fortalece, Senhor, para que possamos viver com confiança, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Amém. De quem me recearei? No Salmo 27, o salmista faz uma pergunta poderosa: de quem me recearei? Essa dúvida retórica é uma afirmação de confiança inabalável em Deus, e nos desafia a refletir sobre nossos próprios medos. Todos nós temos algo que nos amedronta, mas quando Deus é a nossa confiança, podemos declarar com coragem: de quem me recearei? O medo é uma emoção natural. O medo é uma emoção humana natural que tem sua raiz na preocupação com o futuro. Medo do desconhecido, medo do que pode dar errado, medo de perder algo importante, medo da dor ou do sofrimento. O medo pode paralisar e impedir que tomemos ações ousadas. Ele pode nos fazer viver em uma prisão emocional, onde nos sentimos impotentes e incapazes de seguir em frente. Mas a Bíblia nos ensina que não precisamos ser escravizados pelo medo. Em 2 Timóteo 1 versículo 7, Paulo nos lembra que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e domínio próprio. Ou seja, o medo não é um presente de Deus, mas uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar da confiança em Deus. Deus é maior que nossos medos. Quando Deus é nossa confiança, podemos olhar para os medos da vida e dizer com fé: de quem me recearei? Essa confiança não vem da nossa própria força, mas da certeza de que Deus está conosco. Ele é maior do que qualquer medo que possamos enfrentar. Quando Deus é o centro da nossa vida, podemos descansar, sabendo que Ele nos protege e cuida de nós em todos os momentos. Em 1 João 4 versículo 18, lemos: no amor não há medo, antes, o perfeito amor expulsa o medo. O amor de Deus é perfeito e nos dá a confiança de que, não importa o que aconteça, Ele está conosco. Quando conhecemos o amor de Deus, os medos começam a se dissipar, pois sabemos que, no final, estamos seguros em Ele. Enfrentando o medo com fé. Enfrentar os medos da vida exige fé. Fé de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Quando olhamos para Deus com olhos de fé, somos capazes de enfrentar as situações mais difíceis sem medo, pois sabemos que Ele está nos guiando e nos sustentando. Em Josué 1 versículo 9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Essa palavra é um lembrete de que Deus está conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Ele nos chama para sermos fortes e corajosos, sabendo que sua presença nos garante vitória. Como lidar com o medo em momentos difíceis? Nos momentos de medo, é importante nos lembrar das promessas de Deus. Quando estamos enfrentando situações desafiadoras, podemos nos agarrar à sua palavra e declarar: de quem me recearei? Deus nos chama a confiar em Ele, a não nos deixar dominar pelo medo, mas a sermos firmes na fé. A oração também é uma ferramenta poderosa para enfrentar o medo. Quando oramos,
estamos nos conectando com Deus e entregando nossas preocupações a Ele. A oração nos ajuda a lembrar que Deus tem o controle de tudo e que podemos descansar em sua paz. Quando fazemos de Deus nossa confiança, podemos olhar para qualquer situação e dizer com confiança: de quem me recearei? Ele é nossa força, nossa proteção e nosso refúgio. Não importa o que a vida nos traga, podemos enfrentar tudo com a certeza de que Deus está conosco, nos sustentando e nos dando a coragem que precisamos. Senhor, nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando os medos nos cercam. Sabemos que, em Ti, podemos viver sem temor, porque Tu estás conosco. Fortalece nossa fé e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com coragem. Em nome de Jesus, amém. Deus é a nossa salvação. O Salmo 27 termina com a gloriosa declaração de que o Senhor é a minha salvação. Este é um tema central na Bíblia, pois a salvação de Deus é a base de nossa fé. Quando reconhecemos que Deus é a nossa salvação, estamos afirmando que Ele é a única fonte de nossa redenção, proteção e vida eterna. A salvação de Deus, um presente divino. A salvação é um presente de Deus, dado a nós por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 2 versículos 8 e 9, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é algo que podemos conquistar por nossas próprias forças, mas é um presente gratuito de Deus, oferecido a todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, oferecendo-nos a oportunidade de sermos reconciliados com Ele e recebermos a vida eterna. Essa salvação é o maior presente que podemos receber, e ela nos transforma de dentro para fora. A salvação não é apenas algo que esperamos para o futuro, mas algo que experimentamos no presente. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, somos libertos do poder do pecado e da morte. A salvação traz perdão, cura e restauração para nossa vida diária. Em João 10 versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação que Deus nos oferece é uma vida plena, cheia de sua paz, alegria e amor. Ela nos dá a capacidade de viver de maneira vitoriosa, não importando as circunstâncias ao nosso redor. A segurança da salvação em Cristo, uma das maiores bênçãos da salvação, é a segurança que ela nos proporciona. Sabemos que, em Cristo, estamos seguros, não importa o que aconteça. Em Romanos 8 versículos 38 e 39, Paulo declara que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa nos assegura que, mesmo em meio às dificuldades, nada pode nos separar de Deus. A salvação que Ele nos oferece é eterna e segura, e nada neste mundo pode nos tirar dessa certeza. Quando reconhecemos Deus como a nossa salvação, somos chamados a viver com um coração cheio de gratidão. Devemos viver cada dia em agradecimento por sua graça e misericórdia. Ele nos salvou da morte eterna e nos deu a vida abundante. A nossa resposta a essa salvação deve ser uma vida de louvor, adoração e serviço a Ele. Senhor, obrigado por tua maravilhosa salvação. Te agradecemos por enviar Jesus para nos salvar e por nos dar a vida eterna. Que possamos viver cada dia em gratidão por tua graça e amor. Em nome de Jesus, amém.